mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Olá! Estamos começando Mais Longe, hoje com eles Regina nos embalando para falar sobre cuidadores de idosos. E para falar sobre isso, eu trago aqui o nosso convidado, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E o nosso time de especialistas, Samanta Citardi, Thiago Lopes e eu, Michele Close. Bom, começa então aí apresentando o nosso tema, cuidadores de idosos, e já lanço uma pergunta. Quem é o cuidador de idoso? O cuidador de idoso é aquela pessoa que tem que ter muito carinho, respeito, conhecimento e prática para cuidar dos idosos. Tem que ter prática, né? Sem prática, não existe cuidador de idosos. Bom, e aí, nesse quesito de práticas, a gente vai falar também em informação e experiência. A gente sabe que aí a questão do cuidador não é uma profissão regulamentada, né, mas a gente sabe que é uma ocupação aí que vem estourando. E aí, o que o senhor tem para me dizer? O que tu tem para me dizer, né? Bom, de 2018 para cá, subiu 550% o número de cuidadores de idosos no Brasil. Então, é uma profissão que está crescendo muito. Com isso, os cursos também estão aí. Muitos cursos online, que eu acho que é o grande problema da formação deles, porque o curso online não tem a prática. E aí, como é que vai cuidar do idoso sem a prática? Então, tu acha que precisaria conciliar a questão do online com a prática, ou não deveria existir online? Qual a tua opinião a respeito? Pode ter online, mas tem que ter a parte prática no final, ou durante o curso online. Senão, não existe. A gente vai falando disso ao longo do programa, porque a gente vai falar um pouquinho de formação, um pouco de perfil, um pouco de quem é, quais são os aspectos emocionais que envolvem um cuidado, aspectos de família. Samanta, né, o que esse cuidador precisa para ser um bom cuidador? Bom, além disso, o Ricardo estava falando, né? Hoje tem essa parcela da população que ou atinge uma idade que não tem renda, né? Veio os cuidadores como uma possibilidade de trabalho, né? E muitos não têm formação. E né? isso até que a Samanta está comentando, a gente vê muitas pessoas saindo dos serviços gerais e assumindo um serviço de cuidador. E muitas dessas pessoas com um curso de um final de semana, com um curso de 8 horas, 16 horas. Então, na verdade, tem muitos cursos formando pessoas, não formando pessoas. Não. Então, na verdade, isso eu acompanho muito. Informando alguns aspectos do cuidado. Exato, talvez vendendo um curso, dando um diploma e colocando a pessoa no mercado de trabalho de uma maneira errada. Porque vai muito além, né? Existe uma carga horária mínima, Ricardo? Desculpa. 160 horas. 160 horas. É o mínimo. E isso é pelo MEC. Pelo MEC. Pelo MEC, então 160 horas. Curso com menos que isso não é válido. A gente tem que pensar assim, que isso estava no projeto de lei, que infelizmente foi vetado, então, pelo presidente. Existe uma expectativa aí de uma revisão dessa lei. Que vai ser aprovada. Eu acho que ela tem tudo para ser aprovada. Ela tinha alguns problemas, sim. Tinha uma parte dessa lei que tinha um problema e por isso, de fato, ela tinha que ser revista, né, que era a questão dos antecedentes criminais. Tinha uns aspectos dela que ia contra a Constituição. Então, de fato, ela tinha alguns aspectos que mereciam uma revisão, mas a lei, por completo, ela não precisava ter sido vetada. Acho que isso foi um grande retrocesso aí nessa discussão e nessa caminhada aí da profissionalização dos cuidadores de idosos. Aí deixou uma brecha para cursos com menos cargas horárias, entendeu? E de pessoas não qualificadas. Esse é o risco. O que está acontecendo hoje? Hoje, todo o cuidador que vai procurar uma home care, eles estão exigindo 160 horas. E com certificado, senão... Essa é uma exigência do mercado em si, né? Exatamente. Não necessariamente porque ainda não está profissionalizado. Hoje o que a gente tem aí para cuidadores de idosos, então, é o Código Brasileiro de Ocupações, existe uma definição ali, um número, que é onde se assina a carteira do profissional e que tem ali um rol de atividades que o cuidador pode exercer e que também não pode ultrapassar a ponto de
exercer atividades que são de competência do técnico de enfermagem. Isso também a gente vai dar uma conversada, porque é muito grave quando o cuidador de idoso que não tem habilidade acaba executando tarefas de um técnico de enfermagem. Né? Então, pegando pelo meu lado, né, que você tinha perguntado, lançou a pergunta e eu acabei falando, né, e eu me intrometi ali. Mas tudo bem, tá aí porque é o assunto. Hoje vai ser um negócio, né? É o assunto. A gente tem 4 blocos aí e a gente vai repetir. É um assunto que está muito em evidência, então todo mundo quer falar sobre o assunto de cuidadores de idosos. E eu sempre vou puxar a sardinha para o meu lado, né, o lado da psicologia, que a gente vê a parte de limitação das pessoas, né, a limitação para cuidar da limitação do outro. Sim. Né? Então a gente vê aí maus tratos, né, a forma com que a pessoa fala, às vezes infantilizando o idoso, né? Tem todas essas questões. Então, alguns cursos, eu já dei aula em cursos de cuidadores de idosos também, e ainda são poucos que chamam o profissional da psicologia para poder orientar também essas próprias limitações. Porque, às vezes, você está fazendo um curso e fala, não, realmente a gente consegue fazer com que a pessoa se dê conta que ela não vai dar conta daquele trabalho. Né? Mas tem aquela informação que ela pode, de forma informal, usar o curso. E aí, até, Samantha, que tu está comentando, eu nas empresas eu recebo muito, eu trabalho com cuidadores de idosos, então tenho técnico de enfermagem, enfermeiro e cuidadores de idosos. E já recebi muitas pessoas sem, mesmo com cursos com 160 horas, sem uma condição psicológica, muitas vezes, de estar atuando com idosos. Por quê? Porque tu tem vários clientes que têm alguma demência. Mas o cuidador de idosos, daí aquele idoso, ele vai chegar e vai falar que a pessoa roubou alguma coisa. E essa pessoa, ela não tem, às vezes, o cuidador, às vezes, não tem esse discernimento de manejo, absorver isso. Manejo, é conhecer as particularidades do envelhecimento e das doenças que vêm, assim... E não levar para o coração. E eu até já tive profissionais que fizeram o curso com o Ricardo, que daí tu já percebe uma diferença. Por quê? Porque lá o Ricardo, ele já vem também do mesmo segmento que eu, de moradias para idosos. Então, está no mercado há muito mais tempo que eu. Então, essa experiência ele conseguiu levar para o curso. Então, isso tem se tornado muito positivo. Por quê? Porque normalmente não são, às vezes, só pessoas que conhecem muito bem a teoria e ensinam. Ele conhece a teoria, só que ele conhece 10 vezes mais a prática. Então, isso dá um resultado que vem dando certamente teu curso. E eu, assim... Antes de começar o curso, assim, eu faço um filtro. Uma triagenzinha. Se eu sinto que aquela pessoa vai por curso só para ganhar dinheiro, só para ter um diploma, eu já não aceito. Conta um pouquinho, Ricardo, para a gente ter uma ideia. Tu montaste uma estrutura de cursos de cuidadores? Eu sou fisioterapeuta, trabalho há 30 anos com idosos, tenho residencial geriátrico há 20 anos, e nesse período eu sempre nas casas dos meus pacientes particulares e na clínica acabava ensinando os cuidadores técnicos a como cuidar melhor. Sim. Aí ano passado, falaram, Ricardo, por que não monta um curso? Eu vou montar. Aí lá na minha geriatria eu peguei numa sala, criei uma sala de aula com tudo que é preciso para o curso e iniciei ano passado. Ano passado o curso teve 80 horas, esse ano tem 160 horas. Sempre assim, teoria e prática. Com fonoaudióloga, psicóloga, odontologista, médico, enfermeira, músico, isso é importante. terapeuta ocupacional. Então, assim, eu abranjo todas as áreas do cuidado do idoso. E dentro dessa questão da formação, assim, qual é o aspecto que tu entende que é mais central, assim? Não assim, a profissão que é mais importante, mas o que é mais central no cuidado? Assim, eu parto de 3 coisas básicas. Humanização, conhecimento e prática. Para mim, tem que ter esses 3 fatores para o cuidador ser uma ótima pessoa. E tem que gostar de velhos. Se não gostar de velhos, não vai dar certo. Tem que ter empatia, tem que ter empatia. Até porque o idoso, se ele sente... O idoso, ele vai te dizer se gostou de ti ou não. Exatamente. Então, basta um plantão para te saber se tu foi aceito pelo idoso ou não. A primeira abordagem é fundamental. Exato. Então, não tem como eu querer trabalhar com idosos e não ter essa empatia, não ter esse carinho, não ter esse cuidado, porque eu não vou conseguir trabalhar o segundo plantão com os idosos. Porque eles vão dizer, eu não gostei de ti. Mas sabe, Tiago, tem um aspecto que eu acho que a gente pode conversar mais adiante, a gente agora está se encaminhando para o fechamento desse bloco, que é o discurso do afeto.
né? Nem todo mundo que gosta de animais, por exemplo, vira veterinário. Nem todo mundo que gosta de crianças, por exemplo, vira professor. E a gente vê muito na questão do cuidado com idosos, pessoas que dizem, eu gosto de idoso, vou virar cuidador. E falta muitas vezes os aspectos emocionais, os aspectos da não capacidade é cuidar, de cuidar. da remédio, não é só isso. Vai muito além. Então eu acho que esse discurso do afeto a gente precisa conversar. Então nós vamos todo um quadro, então vamos deixar para depois. A gente tem ainda um bloco aí pela frente. Queria só reforçar o nosso super apoio dos nossos patrocinadores, em especial o Solar Anita, que é o nosso parceiro desde o começo aqui, que é um residencial que tem um trabalho fantástico com idosos, né? E que também o Solar Anita, ele valoriza muito o trabalho de cuidadores, de técnicos, porque ele investe nisso. Exato. Então, né, é um patrocinador aí que a gente tem um carinho super especial e que acredita muito nesse trabalho de longevidade, nesse trabalho para a longevidade. Bom, falando em discurso do afeto, falando em capacidade de cuidado, a gente também tem que falar no próximo bloco da perda de capacidade protetiva das famílias, né? O quanto as famílias hoje precisam de cuidadores de idosos, não porque elas não querem cuidar, mas porque elas ainda precisam, né, de um apoio. Então, sobre tudo isso, a gente vai falar agora no próximo bloco e aí eu te espero, não sai daí. Quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Logo o sol se desespera e se esconde lá. Voltamos com Mais Longe, aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e em todas as plataformas digitais, para falar agora sobre cuidadores de idosos e sobre uma grande polêmica que é até onde vai a capacidade técnica do cuidador de idoso. Onde o cuidador pode fazer, o que ele pode, o que não pode, pode fazer curativo, pode aferir pressão, pode dar injeção, pode aplicar insulina. E Pode agora? administrar medicamentos? Onde ele pode administrar medicamento? Na instituição de longa permanência? Na residência? O que o cuidador pode fazer? Então, para isso, eu vou incomodar bastante agora o Ricardo, né? Algumas saias justas a gente vai se colocar, mas eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Porque tem muitas dúvidas, tanto para familiares quanto para cuidadores, e muitas vezes os cuidadores se colocam em situações de risco profissional. Então, vamos começar assim. O que é o cuidador? O que o cuidador pode fazer? Bom, no meu curso eu formo o cuidador de uma maneira integral. Ele só não pode dar injeção, mas insulina, separar medicação, administrar medicação, dieta via sonda, tudo ele sai sabendo fazer. Por quê? E ele pode fazer ou ele No sai domicílio. sabendo? Eu ensino. Ele sai sabendo de lá. Por quê? Só a injeção que não está nas regras que ele pode fazer, entendeu? Assim, se eu tiver um cuidador que for cuidar em casa de uma paciente é diabética, tem que tomar medicação, quer dizer, não vai ter um técnico lá para separar a medicação, para dar medicação e para fazer insulina. E tem que ser apto para isso. E dentro das ELPIs, os residenciais geriátricos, ele pode também fazer tudo isso que ele pode fazer em casa? Aí já é uma briga com o Corém. Exato, porque daí a gente já começa a entrar outra... porque, claro, em casa eu entendo, ele vai precisar fazer porque essa família não vai ter condições de ter um cuidador, ter um técnico de enfermagem, e aí esse técnico de enfermagem tem uma enfermeira para supervisionar o técnico de enfermagem. Então o cuidador ou o técnico de enfermagem, ambos vão ter que fazer algumas coisas além do que fariam talvez em um residencial que tem mais profissionais. Mas e por quê? Porque essa... É habilitação técnica mesmo. Né? Na formação do cuidador e na formação do técnico existem capacitações técnicas. Então, o técnico de enfermagem, ele vai ser habilitado para dar injeção, para separar a medicação, e ele tem uma responsabilidade técnica que é supervisionado pela enfermeira.
né? No domicílio, ele não tem essa supervisão direta, né? E o próprio Corém, nos residenciais, ele não se responsabiliza pelo cuidador, né? Quem é que responsabiliza pelo cuidador nos residenciais? É a parte administrativa, não é? Em contrapartida, eu tenho visto também muitas pessoas que começaram como cuidadores de idosos ir atrás de formações maiores, né? Começar a ir com um técnico de enfermagem e tal, porque se viu nessa responsabilidade. O inverso, né? Também é verdadeiro. O inverso também. Eu ia dizer, tem muito técnico de enfermagem tirando o técnico sendo só cuidador, pela questão salarial. Mas até, Ricardo, eu tenho, nesses quase 12 anos de experiência no mercado com moradias para idosos, junto mais a residenciais, eu já tive, sem dúvida, cuidadores que eu não trocaria de maneira alguma por técnico de enfermagem. E olha, em alguns casos, nem enfermeiro. Então, de tão bons que eram esses profissionais. Um afeto muito grande com o idoso. Tem um motivo para isso. Que é... E aí a minha mãe esses dias falou que eu falo demais no programa. Eu tenho que me controlar. Mas tem um motivo. Mas tu fala demais no programa, fora do programa. Eu falo demais o tempo todo. No carro, a gente vindo pra cá, tu fala demais. Eu acho que é normal, tragédia, tá, tudo bem. Mas me dá umas cutucadas. Fazer o mais longe ainda ser amigo, né, Danise? Esse é o problema. Mas só voltando aqui, então. O que acontece? O cuidador de idoso, quando ele chega numa instituição, é o ápice da carreira dele. Então ele se dedica, ele é muito mais fiel e comprometido com o seu trabalho. O técnico, muitas vezes, a instituição é o primeiro emprego. E é aquele espaço, e aí depois ele vai galgar o quê? Um hospital, um outro espaço de uma remuneração maior. Concordo. Então, para ele trabalhar numa instituição, o cuidador, é uma outra dedicação. Por isso que muitas vezes ele é um profissional muito mais fiel e com muito menos rotatividade. E tanto que nos residenciais é importante tu conseguir conciliar o cuidador com o técnico de enfermagem, porque em um residencial tu consegue trabalhar, tu consegue, vamos dizer assim, segmentar um pouquinho procedimentos e operações para o cuidador, procedimentos e operações para o técnico de enfermagem, procedimentos e operações para a enfermeira. Então tu consegue segmentar muito bem dentro do residencial. Qual é o nome da tua mãe? Elizabeth. Elizabeth, tinha esquecido. Um beijão forte para Elizabeth. Realmente ela fala muito mesmo. Obrigada, minha mamãe é idosa e adora o programa. Beijo, mãe. Bom, voltando aqui, né? Assim, não, é que uma coisa que eu acho muito importante, assim, na formação do cuidador, o que acontece? Eu não consigo, assim, ensinar ninguém a gostar dos idosos, dos velhos. Ou gosta ou não gosta. É verdade. E ensinar da medicação, trocar a fralda, dieta, caminhar, isso é fácil. Mas ensinar a gostar, então por aí eu vejo, assim, uma grande diferença até com os técnicos. É uma pessoa já um pouco mais fria. Tem os técnicos muito carinhosos, entendeu? Que abraçam a profissão de cuidar de idosos, mas eles são muito técnicos na profissão deles. E o cuidador já é a parte mais humana, mais carinhosa. Mais afetiva, né? O técnico de enfermagem deveria fazer curso de cuidadores de idosos. Todos nós deveríamos fazer, na verdade, se a gente quer trabalhar com idosos. Então, eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Eu sei que tu fez. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer. O Ricardo ainda não me deu nenhum descontinho lá ainda, mas ele vai de graça ter um descontinho lá pra mim. De graça pra ti. Cortesia. Próximo curso. Cortesia. Bom, gente, nesse bloco a gente tem um quadro que se chama Palavra do Especialista e é uma enfermeira que vai nos falar um pouquinho sobre essa questão do cuidador de idoso. Então eu queria aproveitar aí e chamar o Palavra do Especialista com a Silvana para a gente ouvir o que ela tem para nos dizer sobre essa questão dos cuidadores de idosos. Olá, eu sou Silvana Lammers, sou enfermeira e psicanalista na cidade de Caxias do Sul e atuo há mais de 20 anos com instituições de longa permanência para idosos e cuidadores diretamente ligados a pacientes portadores de Alzheimer. No assunto sobre cuidado de idosos ou cuidadores de idosos, nós precisamos levantar duas questões. A primeira, os cuidadores eleitos, que são os cuidadores informais, que são os próprios familiares que executam cuidados para idosos que precisam desse cuidado. O segundo são os cuidadores formais, aqueles que buscam em instituições de longa permanência ou no cuidado de hospitais ou mesmo no cuidados em domicílio, a assistência daquele idoso que precisa de uma atenção especial nas atividades de vida diária. Muito bem, lançados esses dois desafios, nós precisamos saber que o principal pilar
é o cuidado humanizado. Todo cuidador precisa ter em sua mente de que ele vai ter que ter empatia, a questão da dor, do sofrimento, das alegrias daquele idoso que está precisando da assistência. Outro ponto muito importante diz respeito também à capacitação técnica e o limite de atuação daquele cuidador. Nós precisamos entender que todas as pessoas que desejam executar um cuidado precisam também buscar uma formação para a execução desse cuidado, lembrando dos seus limites éticos que não ultrapassem a barreira do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Com esses dois pontos sendo realmente bem trabalhados, precisamos lembrar também da saúde mental daquele que cuida. Todo cuidador precisa ter um espaço de escuta, sendo formal ou formal, de escuta onde os seus anseios e todas as suas dificuldades, que são oriundas realmente da questão humana, também sejam olhadas. Isso pode ser feito através de grupos de apoio, em associações e também em consultórios privados. A saúde física também é muito importante. Esse cuidador precisa estar atento aos sinais e limites do seu corpo. Muitos pacientes exigem 24 horas de assistência e esse limite precisa ser respeitado, né? Períodos de 6 horas, intervalos para alimentação, repouso e descanso para aquele que está executando a tarefa também se faz imprescindível. Com essas dicas, eu espero que você consiga de fato executar um bom cuidado. Um grande abraço. Silvana, muito obrigada aí pela tua participação, pelas tuas considerações. De fato, a gente tem que reconhecer a diferença entre o trabalho do cuidador, do técnico e o limite aí do próprio trabalho do enfermeiro. Então, te agradeço muito aí, um abraço pro pessoal de Caxias. Silvana, que é vice-presidente da ABRAS, né, da Associação Brasileira de Alzheimer, e que tem um trabalho super importante e extenso também em instituições de longa permanência. E acaba tendo esse contato muito grande também com cuidadores, os cuidadores familiares e o cuidador formal, né? Então ela acaba tendo esse contato com o cuidador informal, igual ela comentou ainda mais no específico no quadro de demência, né, do Alzheimer. Então, que em uma fase tu sempre vai precisar ter esses profissionais, que eu acho que no próximo bloco a gente vai estar falando dos grupos de apoio, como que os familiares, quem são esses cuidadores. Porque até agora a gente falou um pouco desses cuidadores mais formais, que precisam de curso, mas a gente sabe que os cuidadores familiares também buscam uma qualificação, que são aqueles que não são remunerados, mas que são aqueles que sofrem muito com essa tarefa do cuidado, né? Se dedicam de corpo e alma 24 horas muitas vezes. E até é interessante, deixa eu contar uma historinha rapidinho. Não, deixa ele falar, tu não tá deixando o convidado falar, muito obrigada. É que o cuidado inicial é com vai eles. falar de mim. O cuidado inicial é com eles, com a família. Aí chega um ponto que temos que chamar o cuidador formal. Que é essa perda de capacidade de cuidar. Agora pode falar. Agora eu posso. Mais um minuto só. Perfeito. Uma vez eu recebi uma ligação de uma pessoa que vinha procurando uma moradia para idosos. Então ele atendia a irmã dele, ele com 87 anos, cuidava da irmã com 91, 92, com sonda gastro. E lá pelas tantas ele me ligou 11 horas, Thiago, soltou aquele balãozinho. Balonete. Balonete que vai dentro ali no estômago, né? E soltou e ele me ligou, não, Thiago, mas não te preocupa que eu já estou tentando botar de novo. E tu imagina, claro, primeiro porque um idoso cuidando de um outro idoso, não ter essa formação, essa capacitação. Claro, para mim foi um desespero de noite, né? Eu não me fala o que tu tá fazendo, só liga pro hospital e leva ela pro hospital. Sim. Mas tu vê que às vezes são coisas que a pessoa, da mesma maneira que via Interal, via naso, né? A pessoa acha que pode colocar o caninho de volta. E fazem. E fazem. E essa é uma realidade de marido e mulher, né? De mais idade. Um cuidando do outro. Que é um aspecto importante do cuidado, que são idosos cuidando de idosos. Idosos cuidando de idosos. E aí também é outro aspecto importante, a gente vai para o próximo bloco agora falando de família, rotinas familiares, o quanto os cuidadores muitas vezes interferem nessas rotinas familiares. E aí eu vou aqui me encaminhando para fechar esse bloco, agradecendo aí os nossos super parceiros, Samiras Equipamentos Médicos, Senescentes, Clube 60 e Solar Anita. Então, fica ligado aí que a gente já volta. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a alma do carro.
mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Estamos de volta com a Elis maravilhosa para falar aí, ó, sobre famílias. Estamos aqui, ó, nos canais 24 e 524 da Claronet TV. Bom, gente, família interfere diretamente no cuidado, certo? Não que seja ruim, pelo contrário, família quanto mais melhor muitas vezes, mas às vezes também é um problema. Vamos tentar resolver isso aí, quer dizer, discutir sobre isso. Quando que família pode interferir no cuidado, Ricardo? Quando a esposa é a dominadora. Opa! Ai, Sempre? Tô Sempre, então? Sempre. Achou um coleguinha? Não, o maior problema que eu vejo quando a gente coloca um cuidador na casa de um idoso é quando a esposa ou o marido querem interferir nos cuidados. Não aceitam o que é mais certo. Entendo. Aí é hora de levantar, a hora do café, aquela quantidade de café gigante para o velhinho não ficar fraquinho, a gente sabe que é demais. É porque, na realidade, se é uma casa que é a casa do idoso, tudo muda, né? Então, se o idoso vai morar com a família, existe a regra da família aí, que os filhos têm os seus trabalhos, os netos saem, tem uma rotina de aula e tal, só que a casa começa a girar em torno do idoso. Mas a família, até Samantha, claro, ela tem que procurar interferir o mínimo possível. Ela tem que chegar num ponto de ter uma transparência, uma cumplicidade muito grande com o cuidador. Por quê? Porque às vezes a família ela quer interferir até na questão do medicamento. Um médico vai lá e recomenda tal medicamento e a família, hoje ele está assim, não, tira a quetiapina, inclui tal coisa, opa, e não tem nenhuma formação, seria a mesma coisa eu, Thiago, administrador, e querer ficar opinando na questão de medicamentos. E a gente sabe que as dosagens da medicação. Exato, e a gente sabe que acontece muito. Então, perfeito, tá? Até mesmo quando o idoso está mais agitado, né? Mais agitado. Porque daí Aí a gente vamos dar uma dose primeira mais. coisa, sabe que o medicamento ele não vai não fazer dá. o efeito assim de uma hora para outra. Tem que ser um trabalho contínuo. Então, na verdade, a pessoa ela vai precisar de um médico, vai precisar de um acompanhamento mais a longo prazo. Não adianta querer economizar, não. Fulano toma quetiapina, fulano toma tal, inclui isso aí nos medicamentos e ponto. A gente tem aí um aspecto que tu tocou, que é a questão da violência medicamentosa, né? O quanto a gente muitas vezes tenta, pela medicação, diminuir alguns sintomas ou, né, controlar comportamentos sem orientação médica. E aí é um risco muito maior. O que acontece, que eu observo assim, é que muitas vezes a família não quer saber por que dessa agitação, simplesmente da medicação. Ela quer controlar, ela não consegue Mas se lidar. procurar entender se é uma constipação, uma infecção urinária, uma dor, eu não quero, quero dar uma medicação para sedar um pouquinho, deixar ele tranquilo. Isso tem a ver com o sofrimento da família também, Tem. né? Muitas vezes a família A toda entra nesse preocupação. sofrimento. E até porque essa família, até a Samantha, eu acho que pode falar melhor a respeito, normalmente o cuidador familiar, ele vem naquele processo exaustivo. Sim. Por quê? Porque uma coisa é tu cuidar ali, um profissional cuidador, que normalmente é 12/36, tem aquele período de descanso, então consegue sair do trabalho e desopilar um pouquinho. O familiar cuidador, não. Então, o familiar cuidador, ele vai estar ali 24 horas. E normalmente esse familiar cuidador, ninguém chega para, deixa eu ficar hoje com ele e tu vai no shopping. Toda terça-feira eu vou vir aqui, tu faz teu artesanato, tu vai na academia. As pessoas não se oferecem para isso. Então, aquele familiar cuidador, ele vai chegar no limite dele. Nem quando tem mais irmãos, assim, o revezamento é bem complicado. Sempre acaba mais sobrecarregando um dos filhos cuidadores. E quando é a companheira ou o companheiro, também. Os filhos, normalmente, deixa lá que o pai está cuidando da mãe, ou a mãe está cuidando do pai. O que acontece? Tem um ditado popular que diz, né, que 2 pais cuidam de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. Né? Então, hoje a gente sabe que as famílias, por maior número de filhos, o cuidado geralmente é centrado em 1 ou 2 filhos no máximo, quando muitas vezes é centrado na nora. Né? Mas eu até discordo
uma mãe cuida de 10 filhos cuidam de uma mãe. Porque quando se trata de cuidados, tu precisa delegar. E quando é o cuidador familiar, tu tem que ter mais pessoas envolvidas. Tu não pode ser o único Mas às vezes cuidado. assim, mas eu até não tenho crítica com relação a isso, porque hoje eu entendo que a sociedade e o padrão de família mudou tanto que há de fato uma perda de capacidade protetiva dessa família. Essa família não consegue mais, porque o que é família? A família é esse seio que todo mundo é um seio de proteção. Então, a família protege suas crianças e seus velhos. Hoje a gente não consegue proteger as crianças nem os velhos. A gente está falando também de exaustão emocional, né, do cuidado. Então, isso existe com o familiar. O familiar, tem casos que eu já presenciei, do familiar ficar nessa angústia, né, e falar assim, olha, eu desejo que ele morra. Eu preferia que ele morresse rápido, para se sentir mais aliviada, porque eu não aguento mais. E isso daí o idoso morre e tal, fica naquela coisa de culpa, né? Putz, por que eu senti isso? Por que eu estou sentindo isso? Né? A importância do tratamento, né? Do acompanhamento psicológico das pessoas dos cuidadores, né? Também. O desgaste emocional é muito grande. E a família não tem esse preparo de trazer alguém para dentro, uma psicóloga, para conversar com a família. E quando tem fazer essa escuta, né? Essa Exatamente. A família precisa ser escutada. Ela vive muito na culpa. Porque assim, que uma coisa é o filho escuta a mãe. De novo reclamando, não sei o quê. Outra coisa é alguém com capacidade de escutar e responder da melhor maneira possível. Isso é importante hoje. Que até já existe profissionais que entram para dentro da família e fazem essa administração dos profissionais, a administração junto aos filhos, junto ao próprio idoso que está sendo cuidado, junto aos profissionais que precisam incluir nesse cuidado. Mando um beijão forte aqui para Daniela Stein, que faz esse trabalho. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Que é justamente isso, identificar quais os profissionais que precisam estar sendo incluído nesse cuidado. É uma mediação também, né? Fazer uma mediação, poder dar voz, assim, às vezes os cuidadores, né, que estão ali, não, tirando o familiar, tá? Os cuidadores de fora, eles entram na doença familiar também. Né? E às vezes não sabe como lidar, porque acaba sendo um depositário ali de algumas ansiedades também da família, né? Nesses aspectos, assim, de como cuidar, olha só que interessante, no nosso quadro Fala Mais Perto, hoje, a gente tem um cuidador de idoso que fez a formação de cuidador, mas ele foi fazer a formação, ele iniciou o cuidado não tendo experiência e foi fazer a formação por sugestão do idoso que ele cuidava. Bárbaro, né? E isso é legal, assim, é um outro jeito de entender a necessidade de cuidado. Então, eu queria chamar aí o Fala Mais Perto para a gente conhecer o André. Chama aí. Meu nome é André Guedes, eu sou cuidador de idosos há 10 meses. Iniciei atendendo um senhor, né, a domicílio que precisava de cuidados especiais. E aí, posteriormente, este mesmo senhor me sugeriu por que você não busca uma qualificação. Eu então fui atrás do curso, né? Fiz o curso. Logo depois do final do curso, onde eu cursei, foram 3 meses, né? Nesses 3 meses aprendi técnicas, teorias, né? E logo depois do término do curso, 1 mês após, eu ingressei já em uma instituição de longa permanência onde eu trabalho. Então, assim, é uma atividade que vem crescendo bastante. É interessante, né, para quem primeiramente se identifica com a área, né, porque tem que ter algumas características, né, eu acredito. E também ele tem bastante aceitação porque as pessoas vêm vivendo cada vez mais, né, e necessitam de cuidados específicos, né. Então é importante sim buscar uma qualificação para que a gente possa atender cada vez melhor, né, os idosos que, enfim, são tão importantes, né, nas nossas vidas, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Carteira assinada, AMEI, Home Care. Então temos aí possibilidades. Em termos salariais, né, um salário mínimo, 2 salários mínimos, varia. O plantão hoje está de 80 a 150 reais por 12 horas. Por 12 horas. Aí vai depender da condição familiar e do acerto.
Salário de 1.120 a 1.680. Então é um pouco mais de um salário Um mínimo. pouco mais salário mínimo. E aqui no Sul é onde melhor pagam do Brasil todo. Obrigada, André. Você é um querido. O André foi meu aluno. Na verdade, ele não foi meu aluno direto. Eu dei uma aula só para ele numa palestra e conheci o trabalho dele. Hoje ele trabalha num residencial muito interessante, assim, que tem um trabalho muito bonito. E ele tem realmente um comprometimento. E ele tem essas características que tu falaste, assim. Ele tem essa empatia, essa vontade de fazer a diferença. Então, quando ele ouve do seu idoso que ele cuida, tipo, vai te capacitar e ele vai, é porque ele realmente quer Isso melhorar. é uma diferença muito grande. Esse é um cuidador que assumiu a palavra cuidar. Ele pode trabalhar em qualquer local e vai ser sempre excelência no cuidado. E isso é bem interessante, né? Porque cada vez mais o homem está se mostrando um excelente cuidador. Então eu já tive vários profissionais, excelentes cuidadores e homem, que talvez há décadas atrás existisse um preconceito muito grande na questão do homem ter esse cuidado, o homem cuidar do idoso. Então, e hoje a gente vê que também são profissionais E mesmo é uma necessidade, né? excelentes. Né? E mesmo assim, A cuidadores mesma homens coisa de psicólogos. são só 20%. Exato. E cuidadores homens só tem 20% do mercado. 20%? 80% das mulheres ainda. E aí esse é um dado bem importante. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui nesse bloco e te espero no próximo pra gente falar aí de mercado de trabalho. Então não sai daí, já voltamos. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV e em todas as plataformas digitais para falar agora de mercado de trabalho para cuidador de idoso, né? Como é que contrata, como é que ele pode se profissionalizar nesse campo, nesse mercado que está cada vez mais amplo. E aí, Ricardo, como é que eu contrato um cuidador e não sofro um processo trabalhista? Bom, Isso é importante, né? É difícil. Não, assim, Só contratar, tudo bem. Não, hoje, assim, como a profissão não foi regulamentada ainda, tá? Todo cuidador é contratado pela legislação das empregadas domésticas, tá? Então tem que ter carteira assinada, pagar fundo, 13º, férias, tá? O próprio MEI, que algumas pessoas indicam para o cuidador fazer, não é válido. E ele vinha através de uma empresa, uma home care. Aí pode ser. Daí ele pode Vamos pegar uma home care e Porque daí a a home care obrigação é dessa assume... home care ter esse cuidado, né? Contrato. Isso é um dado interessante. A questão do MEI, porque né, tem lá no registro do MEI a ocupação lá na definição lá, cuidador de pessoas idosas. A pessoa vai lá, se inscreve como empresa, né? E aí tem um CNPJ e pode fornecer nota. Isso é risco? É risco porque essa pessoa vai trabalhar mais do que 2 dias por semana na casa do idoso. Aí pode gerar um vínculo trabalhista. Ah, então seria só para quem vai fazer plantão, por exemplo. Plantão de 24 horas, 48 horas por semana. Aí por exemplo, eu quero ser plantonista em hospital, quero ser plantonista de final de semana. Isso eu posso usar o MEI. Pode, mas para trabalhar na casa fixo... Como empregado doméstico, não é indicado. Ó, essas são informações importantes aí para quem não sabe como ingressar aí nesse mercado de trabalho, porque existem sim algumas possibilidades. Carteira assinada, MEI, home care. Então, temos aí possibilidades. Em termos salariais, né? Um salário mínimo, 2 salários mínimos, varia. Ó, o plantão hoje está de 80 a 150 reais por 12 horas. Por 12 horas. Aí vai depender da condição familiar e do acerto. Salário de 1.120 a 1.680. Então é um pouco mais de um salário mínimo. Um pouco mais de um salário mínimo. E aqui no Sul é onde melhor pagam do Brasil todo. Dos cuidadores de idosos. Interessante esse dado. É. Então pode ter uma variação aí no resto do país ainda com relação Pelo que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais aí, Rio e São Paulo tem muitos cursos de cuidadores. O mercado está saturado. Sim. E o pessoal está apavorado porque não tem mais emprego.
Então aí também inchou, né? E aqui tem que cuidar porque já está chegando também num limite. Claro, quem é bom sempre consegue. Eu ia falar como tudo, né? Eu acho que tem muitas profissões, né, que acontecem dessa forma, mas os bons estão aí, disputados, né? Exatamente. E sai de uma casa até pelo falecimento, né, do idoso e já está com um emprego aí engatilhado. Logo em seguida. E até isso é bem interessante, a Michelle, ela comentou a respeito do, e para não ter talvez uma ação trabalhista, não ter riscos maiores. Isso, na verdade, é impossível, né? Hoje em dia, no mercado de trabalho, sempre vai ter esse risco. Mas, claro, assim, igual tu comentou, né, Samantha, a pessoa ela sendo boa naquilo que ela faz, ela sempre vai ter o mercado. Tá? Então, claro, o cuidador, ele também precisa, o cuidador profissional, ele precisa entender que ele saindo de um local, saindo de uma empresa, saindo de uma casa, ele ainda tem um mercado para trabalhar. A não ser que ele vá sair daquela profissão e não vai trabalhar mais. Por quê? Porque também, que nem todo mundo fala, o mundo ele é um ovo, né? Então, as pessoas se conversam, as pessoas elas se comunicam, as pessoas elas buscam informações. Então, eu quando eu vou contratar um profissional, eu vejo o Facebook da pessoa, eu vejo a foto que ela tem no WhatsApp, então vários eu elimino na foto do WhatsApp. Então, sério? Porque tu imagina a pessoa, ela tá ali numa foto, no WhatsApp uma foto imprópria, tanto homem como mulher, então ali eu já corto. Por quê? Porque existe muitos profissionais no mercado de trabalho. O que ela posta no Facebook, o que ela posta no Instagram, isso já é um filtro. Isso é uma discussão de mercado de trabalho mesmo, né? Até hoje eu estava ouvindo algumas coisas com relação a tua identidade hoje nas redes sociais, né? Como você te comporta, se tu é um CNPJ, um CPF. E até só para finalizar, né, já que a Michelle está falante, né? Inclusive tu pesquisa pessoas, empresas ou contatos que essa pessoa tem rapidinho no Facebook. Então tu já vai ver como que foi a postura dessa pessoa na outra empresa, quais são os amigos que ela tem, tu vai pesquisar, tu não vai colocar alguém dentro da tua casa ou dentro da tua empresa sem fazer essa pesquisa grande. Por quê? Porque tempo atrás tinha um médico se oferecendo para trabalhar como cuidador. Então, ou seja, existe tamanho a oportunidade hoje de quer dizer... Tudo acontece, né? Nós vimos recentemente também o caso da delegacia do idoso que teve aquele... a interdição das LPIs. Não, do médico que se passou por médico e já estava lá 2 anos cuidando do idoso, das contas dele, prescrevendo remédio. Imagina, o idoso com câncer. Né? Então, parabéns para a delegacia, para a delegada Cristiane Ramos, que conseguiu fazer a prisão desse médico, desse falso médico, por volta de 2 meses. Porque é exatamente isso. Às vezes tu tá no desespero ali, tu precisa de um profissional. Daí tu começa a pegar currículo. Primeiro que tem a disponibilidade, tu coloca para dentro da tua casa ou tu coloca para dentro da tua empresa. Isso é ruim. Então tu tem que ter alguma filtro, a seleção ela tem que ser criteriada. Eu acho que só digo assim, a indicação é a melhor coisa que tem. Ricardo, tô te indicando a Maria. Não tem erro. Não tem erro. E os meus pacientes hoje de casa estão optando por assinar carteira. A maioria assina carteira, é uma tranquilidade daí, paga certinho, férias no terceiro, fundo, quer botar para a rua, bota para a rua, não corre nenhum risco. Sabe, Ricardo, aqui no programa a gente tem um momento que a gente sempre brinca, né, que o mais longe também é cultura. A gente acaba dando dicas culturais, também traz um pouco de sugestões de livros, porque a gente entende que para a gente poder crescer e se desenvolver profissionalmente também, e como pessoa, a gente tem que descobrir coisas novas. Então, para hoje, Samantha vai dar algumas dicas de filme, mas eu queria, antes, Samantha, fazer só apresentar o livro O Cuidador de Idoso em LPI, que é do Portal Edições. Aqui, deixa eu mostrar para cá. Ó, aqui. Opa, aqui. Tirar a mão aqui. Isso, pronto. Cuidador de Idoso em LPI. Ele é lá de São Paulo, na verdade, do Portal do Envelhecimento, né, do Portal Edições. E ele é uma leitura quase que obrigatória para quem está trabalhando em LPI, para cuidadores, profissionais. Ele é de uma sensibilidade, ele fala do perfil dos cuidadores, quem são esses cuidadores que estão lá e dos principais, então. E aí o segundo aspecto dele é uma relação humana delicada. De fato, o quanto é delicado cuidar
e de pessoas que estão, sim, em fragilidade, em vulnerabilidade, o quanto a gente se coloca nesse cuidado, né, o cuidador. Então fica aí a dica, Cuidador de Idoso em LPI. No portal do envelhecimento você consegue acessar esse livro. E Vale tem vários muito a pena. outros ali no Tem portal do vários. envelhecimento Não, o portal do também, que é envelhecimento bem ótimo. bacana. Mas esse aqui, ó, livro de cabeceira para quem é cuidador e está trabalhando em instituição de longa permanência, vale muito a pena. E Samantha, então, tudo contigo, dica de... Vamos O que falar, a gente né? tem de dica cultural hoje? Eu vou falar sobre 2 filmes, né, rapidamente, assim, porque nós não temos a agenda de Isso. eventos, né, porque aqui em Porto Alegre os eventos aí estão sendo cancelados, né, medida de segurança, de proteção, né, bem importante. Falamos aí sobre... Não só em Porto Alegre, em São Paulo também, os congressos estão sendo cancelados. Sim, Brasil todos, todo, né, né? agora Todo. aqui, né, que estamos aí Então, já vou dar a dica de 2 filmes, né? O primeiro filme chama Intocáveis, já é um filme... Esses 2 são mais antigos, né? Sim. Mas, assim, vale. São filmes que eu trabalho dentro de cursos de cuidadores, eu sempre coloco, falo para as pessoas assistirem, né? Que é o Intocáveis. Intocáveis vai rodar um trechinho aí para o pessoal assistir. E é um filme que fala sobre processo seletivo que nós estávamos falando, né? Adequação, da empatia. Um homem né? cuidando. Isso então, aí. Um homem cuidando. É lindo filme, lindo filme. E é uma pessoa que é tetraplégica, né? E que tem muita limitação no cuidado. E até bem interessante, porque só esse filme ele já traz vários... ele traz a questão do homem, traz a questão da pessoa negra, que também existe ainda um preconceito muito grande, principalmente do idoso. E o profissional ele é fantástico. E hoje a gente tem vários cuidadores fantásticos, independente da cor, assim, independente do sexo, né? Na verdade, isso não são características que definem o cuidado, né? Exatamente. A gente tem que transcender isso e entender que o cuidado ele está na capacidade técnica, está na capacidade de empatia e que é isso que forma de fato, né? E eu acho que é bem bacana também colocar assim, o desejo do cuidador ali, né? Eu acho que os 2 filmes, já vou falar do outro, né? O outro filme é Como Eu Era Antes de Você. Esse filme eu também falei no Instituto Ciro Martins, que tem o Círio Cinema. E fui falar sobre esse filme, né? O filme é também lindo, lindo, lindo. É a história de um rapaz que sofre um acidente uma moto passa por ele, né? E ele fica aí também com as suas limitações, né? Bem importantes também, bem severas. E vai uma pessoa também no mesmo, né, estilo ali do Intocáveis. De empatia. De empatia também, de querer. Ela também, né, tem todo o desejo, né, que ele... Um olhar diferente. Um olhar diferenciado para a vida, né? Tira daquela homeostase ali. É muito bacana. Acertaram assim, perfeitamente na atriz, né? Sim. Ela olha, quietinha assim, ela já tem uma simpatia, ela já tem todo ela é muito fofa, muito olha, fofa. os 2, assim, assistam. Deve ter em Netflix. Intocáveis e Como Eu Era Antes de Você. E se vocês quiserem também, manda um WhatsApp pra gente, fala com a gente aí em rede social e fala se gostou da indicação, né? Não, a nossa aproveita que tá em casa, né? Ó, aproveita que tá mais já em casa. aparecendo nosso WhatsApp aí na tela, então pode mandar mensagem, pode dar oizinho. A gente está acolhendo todas as mensagens, fiquem muito, muito, muito à vontade para nos falar. Bom, gente, falar sobre cuidador de idoso é um desafio, né, Ricardo? Porque hoje qualquer um pode dizer que é cuidador de idoso, mas até ser cuidador de idoso tem um caminho. Tem um caminho. E até assim, aproveitando o livro aí, nem todo cuidador de idoso de casa é o mesmo de LPI. Muitas vezes, um não consegue atender uma LPI e atende muito bem em casa. Características diferentes. Perfil de cuidado. Tem cuidador que vai funcionar super bem no plantão do hospital, tem cuidador que vai funcionar super bem no domicílio e em LPI. E o cuidador ele tem que saber qual é o seu perfil. Exatamente. Né? Muito bem lembrado, né, sobre os cuidadores que também estão alocados dentro dos hospitais, dos né? hospitais. E hoje... Ricardo, por favor, antes. E hoje em dia são muito importantes porque os hospitais estão com a equipe muito pequena. E os cuidadores estão suprindo essa mão de obra. Estão dando banho, estão trocando,
entendeu? E aí é um outro aspecto que é a questão do hospital também tirando um pouco da sua responsabilidade. Exatamente. Né? O hospital hoje se restringe à medicação, sinais vitais e procedimentos um pouquinho mais complexos. Mas o pesado ali, banho, troca de fraldas, alimentação, cuidador. Bom, gente... Posso dar minha dica rapidinho? Super rápido. Então, foca em mim, Beto. Pessoal, o Beto até riu agora. Vamos cuidar muito a questão de beijos, abraços, vamos ter cuidados, carregar aquele álcool gel, lavar bem as mãos. Então, todos os cuidados que a gente está recebendo muito nas redes sociais, o nosso público aí mais longe, queremos ter vocês por anos e anos e anos. Então vamos redobrar mais longe, mais longe. Então vamos redobrar muito cuidado, vamos levar bem a sério, então sem aglomerações. Certo, gente. Então... E assistam os filmes, né? Sim, ficamos por aqui com Mais Longe dessa semana. Te espero no próximo sábado. E aí, ó, super abraço. Ficamos com eles, Regina. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.